Que fim levou o goleiro Marcos? Existem poucos goleiros na história do futebol mundial que reuniram tanto talento, coragem e devoção quanto Marcos. Um guardião que transformava defesas em milagres, partidas em epopeias e que eternizou seu nome como um dos maiores de todos os tempos. Dono de reflexos quase sobrenaturais e de uma frieza impressionante nos momentos mais decisivos, Marcos foi o símbolo da posição em sua geração. Um gigante que não apenas defendia chutes, mas defendia histórias. Nascido no dia 4 de agosto de 1973, em Oriente, uma pequena cidade do interior de São Paulo, Marcos Roberto Silveira Reis iniciou sua trajetória futebolística, jogando pelas categorias de base do Lençoense, time de futebol da cidade de Lençóis Paulista, município também do interior do estado de São Paulo. Antes, é interessante ressaltar que Marcos iniciou nesse mundo de forma inusitada. Ainda menino, jogava na linha ao lado dos irmãos Ladislau e Sérgio. Porém, por ser considerado um jogador pouco habilidoso, acabou sendo colocado na meta do Erva Doce Futebol Clube, time que defendia a época. Após certo destaque, transferiu-se para o Primavera, time da cidade que era patrocinado pelo supermercado local e que disputava competições regionais, vindo após, em 91, ser contratado pelo Lençoense. Após boas partidas e o vice-campeonato paulista sub-20 pelo time, foi convidado a realizar alguns testes no Corinthians, mas por fatores diversos, acabou não permanecendo no clube do Parque São Jorge e retornou ao Oriente 2 meses após. Foi então que em 92 se juntou ao Palmeiras, onde integrou a equipe sub-20, realizando sua estreia profissional no dia 16 de maio daquele ano, em um amistoso contra a Esportiva Guaratinguetá. Jogo este vencido por seu clube por 4-0. Depois disso, Marcos então retornou ao sub-20, onde ajudou a equipe a vencer o Campeonato Paulista de Juniores, voltando a atuar pela equipe profissional apenas em 96, quando já iniciou como reserva imediata de Veloso, goleiro titular à época. Foi então que, em 99, sua vida daria um boom completo. Em março daquele ano, às vésperas da 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América contra o Corinthians, Veloso contundiu-se em um treino e recebeu a notícia de que ficaria afastado por 6 semanas. Escalado como titular, Marcos iniciou sua trajetória de herói. O Palmeiras avançou na competição, eliminou o Vasco da Gama nas oitavas de final e reencontrou o arquirrival Corinthians nas quartas. No jogo de ida, vencido pelo Verdão por 2-0, Marcos foi o grande nome, com defesas espetaculares que garantiram o placar sem sofrer gols. Uma semana depois, na partida de volta, os alvinegros venceram pelo mesmo placar e a partida foi para os pênaltis. O Palmeiras se classificou para as semifinais ao vencer o jogo por 4-2, com Marcos defendendo o pênalti do volante corintiano Vampeta. E foi graças às suas excelentes atuações contra o rival que acabou recebendo a alcunha de São Marcos. Ao final daquela competição, graças às suas belas atuações e defesas espetaculares, o Palmeiras sagrou-se campeão daquela edição de Libertadores após vencer o Deportivo Cali. E Marcos foi eleito como a revelação e o melhor jogador daquele torneio continental. Em seguida, com o ex-titular Veloso sendo transferido para o Atlético Mineiro, Marcos foi confirmado como titular absoluto do gol palmeirense, vindo, a partir daí, ser um dos protagonistas do time. No ano seguinte, o clube conseguiu chegar novamente à final de uma Libertadores, e mais uma vez, graças às brilhantes atuações do camisa 12. O bicampeonato daquele torneio não veio, mas a defesa na cobrança de pênalti do corintiano Marcelinho Carioca, na semifinal daquele campeonato, ficou eternizada na memória e no coração de todos os palestrinos. O casamento definitivo entre Marcos e Palmeiras aconteceu no final de 2002. Já campeão mundial com a seleção brasileira, ele não conseguiu evitar a queda do Palmeiras para a Série B do Brasileiro no segundo semestre, mas, demonstrando um comprometimento fora do comum no futebol moderno, decidiu rejeitar uma oferta do Arsenal da Inglaterra e disputou a segunda divisão em 2003, reconduzindo o clube à elite. No total, São Marcos entrou em campo 533 vezes pelo Palmeiras. Poderia ter atuado muito mais se não fossem as inúmeras contusões que o vitimaram, sobretudo no pulso direito. A temporada em que mais atuou foi 2008. Com 60 partidas, justamente o ano em que conquistou seu último título na carreira. Já em 2009, voltou a ser decisivo em uma disputa de pênaltis, onde contra o Sport, na Libertadores,
defendeu 3 cobranças na Ilha do Retiro e conduziu a classificação do time. No fim do ano, teve o contrato renovado, sendo eleito o segundo melhor goleiro do brasileiro. Em 2010, ao completar 483 partidas, tornou-se o segundo goleiro com mais jogos pelo Palmeiras, atrás apenas de Emerson Leão, e recebeu a placa na despedida do Palestra Itália, vindo, em agosto, atingir a marca de 500 jogos pelo clube palestrino. Em 2011, já com limitações físicas, revezou com Deola e realizou seus últimos jogos oficiais. Em 4 de janeiro de 2012, então, aos 38 anos, após 533 partidas oficiais, 257 vitórias, 2 títulos do Campeonato Brasileiro, 4 campeonatos paulistas, uma Copa Mercosul, uma Copa Libertadores, um torneio Rio-São Paulo, uma Copa dos Campeões e um título do Brasileirão da Série B, anunciou sua aposentadoria dos gramados. Em 11 de dezembro de 2012, em sua despedida oficial, um amistoso entre a seleção de 2002 e o Palmeiras de 99 foi realizado. E após um empate em 2-2, com Marcos marcando de pênalti e discursando sob os refletores apagados à meia-noite do dia 12/12, em alusão à sua camisa 12, se encerrava ali a carreira do goleiro Marcos e nascia de forma definitiva o patrimônio imortal do Palmeiras e do futebol brasileiro. Falando agora sobre sua trajetória vestindo o manto da seleção brasileira, devemos retornar a 92, quando o goleiro representou a equipe sub-20. Sua primeira convocação para o elenco profissional veio em 96, com Zagallo no comando técnico. Em 99, integrou o grupo que disputou a Copa América, vencida pela seleção brasileira, e a Copa das Confederações. A estreia oficial aconteceu no fim daquele ano, em amistoso diante da Espanha, mas ainda sem sequência, já que o técnico Vanderlei Luxemburgo mantinha a preferência por Dida. O cenário mudaria em 2001, com a chegada de Luiz Felipe Scolari, seu ex-treinador no Palmeiras. Sob o comando de Felipão, Marcos tornou-se titular da seleção, atuando nas últimas 6 partidas das eliminatórias e disputando a Copa América de 2001, na Colômbia. O Brasil, porém, caiu nas quartas de final diante de Honduras. O ponto máximo da carreira internacional viria no ano seguinte, na Copa do Mundo de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul. Marcos foi o goleiro titular em todos os 7 jogos e o único atleta da seleção a disputar todos os minutos da competição. Sofreu apenas 4 gols em toda a campanha, com atuações decisivas, como nas oitavas de final contra a Bélgica, quando fez defesas fundamentais. Na final, manteve a meta inviolada contra a Alemanha, coroando o Brasil como pentacampeão mundial. Ao término do torneio, foi eleito o 3º melhor goleiro da Copa e reconhecido pela IFFHS como o 4º melhor goleiro do mundo em 2002. Após a conquista, com a saída de Scolari, o comando da seleção passou a Carlos Alberto Parreira, que devolveu a titularidade a Dida. Marcos seguiu convocado, mas passou a atuar esporadicamente. Em 2005, integrou o grupo campeão da Copa das Confederações, disputada na Alemanha, mas jogou apenas uma partida diante do Japão. Essa viria a ser sua última atuação pela seleção brasileira. Ao todo, Marcos somou 29 jogos com a camisa da seleção, sofrendo 24 gols. Em 2014, já aposentado, reconheceu que as lesões constantes limitaram sua trajetória internacional, impedindo-o de disputar outras Copas do Mundo. Assim, encerrou-se o ciclo do goleiro na seleção, uma passagem marcada por dificuldades, mas coroada com o maior título possível, a Copa do Mundo de 2002, que eternizou São Marcos também como campeão mundial com o Brasil. A Marcos, então, o meu muito obrigado.